Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel. E eu sou o Caio. Nós somos estudantes do curso de Matemática da UFSCar. Nessa videoaula, faremos uma relação entre a política e a matemática através do conceito de poder. Nossa aula terá os seguintes momentos. Vamos primeiro ver uma definição de poder. Depois, vamos interpretar matematicamente a definição de poder, utilizando as funções e as translações no plano. E para ilustrarmos essa interpretação matemática, vamos utilizar representações visuais. Daremos 3 exemplos de relações de poder. Por fim, faremos algumas considerações finais com críticas ao modelo que escolhemos para representar o poder e falaremos das nossas referências bibliográficas. Vamos começar. Vamos trabalhar com a definição de poder apresentada no Dicionário de Política de Norberto Bobbio. O poder em ato é uma relação entre comportamentos. Consiste no comportamento do indivíduo A ou do grupo A que procura modificar o comportamento do indivíduo B ou do grupo B, em que se concretiza a modificação comportamental pretendida por A. Uma vez posta a definição de poder com que trabalharemos, vamos agora interpretá-la utilizando o conceito de função. Seja A o conjunto dos indivíduos que detém o poder e B o conjunto dos indivíduos oprimidos a ser afetado. O conjunto A determina uma função, f índice A, chamada função poder, que modifica o estado de B. O poder então age de A para B quando aquele determina a função poder e a aplica neste. Não fica explicitado em nossa definição qual é o contradomínio da função poder. Para resolver isso, se B está contido em um conjunto maior x, vamos considerar que o contradomínio de f índice A é o próprio conjunto x. Para visualizarmos melhor esta noção de função poder e como esta age em B, vamos mostrar uma representação no plano para esses conceitos. Para começar, vamos representar o conjunto B como um círculo no plano. A função poder escolhida por A vai ser aplicada em B, de forma que o conjunto B seja deslocado no plano, ou seja, de forma que ele mude sua posição. Então, se A muda a posição de B com uma função poder, isso quer dizer que A exerce poder sobre B. Nós aqui escolhemos as translações para representar estas mudanças de posição no plano. A função poder, então, terá como domínio o conjunto B e como contradomínio todo o plano, sendo sua imagem uma outra região do plano. Vamos então para os nossos exemplos. Chamamos de poder homogêneo aquele que age sobre os indivíduos oprimidos de maneira uniforme. Traduzindo para a nossa ideia de funções e translações, o conjunto A escolherá uma função poder, de modo que os elementos de B sejam todos movimentados da mesma forma. O conjunto A dos dominantes vai decidir o quanto o conjunto B mudará de posição, dizendo quanto B se moverá na direção horizontal e na vertical, se B irá para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, ou seja, em que sentido B se movimenta. Toda essa informação sobre o movimento, se vertical ou horizontal, se para a direita ou para a esquerda, se para cima ou para baixo, pode ser encapsulada matematicamente em um cara que chamamos de vetor. Representamos este vetor pela letra V minúscula com essa seta. Portanto, a lei de correspondência da função poder homogêneo pode ser descrita desta maneira. No poder homogêneo, todos os elementos de B serão transladados conforme o mesmo vetor, sem distinção. Vamos agora para o próximo exemplo. Outro tipo de poder é o poder coercitivo. Neste, o conjunto dos oprimidos B tem o comportamento desejado por A só para evitar um mal de ameaça. Este mal de ameaça pode ser uma punição, a prisão ou até a morte. Para descrever o poder coercitivo, usaremos uma função auxiliar. Esta função, que chamaremos de G, tem domínio B e contradomínio o conjunto formado pelos elementos S e N. Sua lei de correspondência faz a seguinte pergunta: o indivíduo B do conjunto B aceita a conduta imposta por A? Se sim, então G de B igual a S. Caso contrário, G de B igual a N. Quem decide não aceitar o que A determina, terá então um fim diferente dos que aceitam. Se definirmos uma função H determinada por A, que associa a cada indivíduo B com G de B igual a N uma punição, podemos definir a função poder coercitivo utilizando as funções auxiliares G e H. Podemos definir a função poder coercitivo assim: quem aceita a determinação de A é transladado, como no exemplo anterior, por um vetor V escolhido por A, e estão representados em verde na figura. Agora, quem não aceita, G de B igual a N, recebe a punição H, e é mandado para a parte em vermelho da imagem da função. Vamos para o nosso último exemplo, o poder polarizador.
pensamos o poder polarizador como um poder que leva o conjunto B a se dividir em duas partes, B índice 1 e B índice 2, sem elementos em comum e que juntas compreendam todos os indivíduos de B. Estas partes se moverão para lugares opostos no plano. Essa divisão pode ser causada, por exemplo, por posicionamentos políticos extremistas. A escolha de quais indivíduos de B estarão em B índice 1 e quais estarão em B índice 2 não é clara. Por exemplo, fatores que escapam do controle dos detentores do poder A podem influenciar tal polarização. O conjunto A escolhe dois vetores que diferem apenas pelo sinal de menos que multiplica um deles, isto é, que muda o sentido do movimento de translação. Por exemplo, se V mandar B índice 1 para cima, então menos V mandará B índice 2 para baixo. A função poder polarizador pode ser descrita como se mostra na tela. Podemos também pensar o conjunto B dividido em 3 ou mais partes, sem indivíduos em comum. O conjunto A poderia então escolher um vetor diferente para cada parte de B e, dessa forma, determinar para onde estas partes serão deslocadas no plano. E estes foram os nossos exemplos. Para terminarmos esta videoaula, vamos fazer algumas considerações finais. Não consideramos um modelo para o método de escolha da função poder por parte dos detentores do poder. Entendemos que para se ter um modelo com um número finito de variáveis determinantes a serem consideradas, necessariamente se deve fixar uma teoria ou concepção política. Neste segundo tópico, podemos considerar, como exemplo, a teoria maquiaveliana, em que os conceitos de fortuna e virtude são as duas variáveis determinantes para o autor. Portanto, fixada a concepção política de Maquiavel, tem-se um modelo com duas variáveis. Esclarecemos que subvariáveis podem estar presentes em modelos mais apurados. O conteúdo deste vídeo foi elaborado seguindo as duas referências que aparecem na tela. A definição de poder que apresentamos é um dos verbetes do Dicionário de Política de Norberto Bobbio. Para um apanhado geral dos conteúdos matemáticos, recomendamos a coleção Fundamentos de Matemática Elementar, de IES e outros. Em particular, o volume 1, que trata sobre conjuntos e funções. Muito obrigado por terem assistido esse material até o fim. Esperamos ter contribuído com uma nova forma de representar e discutir as relações de poder. Tchau. Tchau.